O reflexo no vidro escurecido do elevador da Inovatec não mentia, mas Amara da Costa preferia que o fizesse. Devolveu-lhe a imagem de uma mulher negra, a pele da cor do cacau mais intenso, o cabelo crespo e volumoso preso num turbante de tecido africano vibrante que era a sua coroa diária. O seu corpo, generoso e inequivocamente obeso, preenchia o vestido magenta com uma confiança que ela própria forjava a cada manhã, como um escudo. A porta metálica abriu-se com um silvo discreto no 7º andar, o epicentro da consultora tecnológica de Ponta em Lisboa. Mal deu um passo para fora, sentiu-os. Os olhares, discretos, fugazes, mas tão penetrantes como agulhas. O habitual cocktail matinal de curiosidade, condescendência e, por vezes, um mal disfarçado desdém. Paulo, da equipa de marketing, passou por ela com um sorriso forçado. Bom dia, Mara. Atrasada outra vez, não? O trânsito na ponte 25 de abril deve estar terrível. Ignorou por completo que Vasco Monteiro, a estrela em ascensão da firma, chegava quase sempre depois dela, sem que uma sobrancelha se erguesse. Bom dia, Paulo. O trânsito estava ótimo. Obrigada, respondeu Amara, a voz mais firme do que se sentia, e dirigiu-se à sua secretária no canto do open space. O seu pequeno reino, um oásis de organização e fotografias da sua família e da paisagem árida e bela de Cabo Verde, de onde os seus pais tinham vindo há mais de 30 anos. Ligou o computador, o brilho do ecrã a iluminar os seus óculos de armação grossa, cor de ameixa, que usava para mergulhar nos oceanos de dados que eram a sua especialidade. Era uma analista de dados sénior, uma das melhores, embora poucos o admitissem abertamente. A manhã arrastou-se entre relatórios e algoritmos. Amara sentia a atmosfera carregada. Hoje seria anunciado o líder do projeto Orion, um novo software de análise preditiva revolucionário, uma ideia que ela própria tinha semeado meses antes numa nota interna, detalhando o seu potencial e a arquitetura base. Era a sua cria, a sua oportunidade de finalmente quebrar o teto de vidro, ou seria de betão armado, no seu caso, que sentia pairar sobre a sua cabeça. Às 11, o e-mail do diretor, o Sr. Carlos Almeida, aterrou na caixa de entrada de todos. Reunião de equipa, anúncio projeto Orion, Sala Atlântico. A Sala Atlântico, com as suas paredes de vidro do chão ao teto e vista para o Tejo, parecia um aquário de tubarões naquela manhã. Amara sentou-se numa das cadeiras menos proeminentes, sentindo o tecido do vestido esticar-se desconfortavelmente sobre as ancas. Observava. Vasco Monteiro, claro, estava no centro das atenções, cabelo loiro impecável, fato cinzento de corte perfeito, a personificação do sucesso fácil. Ele ria de uma piada qualquer do Sr. Almeida, exalando o perfume caro do privilégio. O Sr. Almeida começou a reunião com o seu habitual discurso sobre inovação e liderança no mercado. Amara sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele tom. Era o prelúdio da justificação de uma decisão já tomada nos bastidores, regada a almoços de negócios e conversas de corredor, das quais ela era sistemicamente excluída. Como sabem, continuou o Sr. Almeida, o projeto Orion é crucial para o nosso futuro. Precisamos de uma liderança forte, visionária. Os seus olhos passaram rapidamente por Amara, um reconhecimento tão breve que quase pareceu acidental, antes de pousarem em Vasco. Alguém com provas dadas e a capacidade de inspirar a equipa. Vasco endireitou-se subtilmente, um brilho de triunfo nos olhos azuis. Amara tentou intervir. Senhor diretor, se me permite, eu gostaria de reforçar a minha visão para a arquitetura central do Orion, que detalhei na minha proposta original. Sim, Amara, a sua contribuição técnica é sempre valiosa, interrompeu o Sr. Almeida com um sorriso paternalista que a fez cerrar os punhos debaixo da mesa. E será, sem dúvida, tida em conta. Olhou para Vasco. É por isso que, após muita deliberação, decidimos nomear o Vasco Monteiro como líder do projeto Orion. Um aplauso educado, mas pouco entusiasta, percorreu a sala. Amara sentiu o ar faltar-lhe. Não era surpresa, mas a confirmação doía como um golpe físico. E a Amara, continuou o Sr. Almeida, como se lhe concedesse uma grande honra, dada a sua experiência, fará parte da equipa nuclear do Vasco. Tenho a certeza que a sua colaboração será fundamental. Colaboração. Era essa a palavra que usavam para subordinação quando se tratava dela. Amara forçou um aceno de cabeça, o turbante colorido a parecer subitamente pesado. Olhou para Vasco. Ele dirigiu-lhe um sorriso condescendente, o tipo de sorriso que se dá a uma criança teimosa que acabou de perder um jogo. No seu ecrã mental, Amara via os algoritmos complexos que tinha desenhado para o Orion, a elegância da sua lógica, a promessa de inovação. E via Vasco,
que mal compreendia as nuances mais profundas da análise preditiva, prestes a desvirtuar tudo. Sofia Mendes, uma analista júnior da equipa, sentada mais ao fundo, lançou a Amara um olhar rápido, carregado de uma simpatia que Amara agradeceu em silêncio. Era um pequeno raio de luz na escuridão fria da injustiça corporativa. A reunião terminou. As pessoas levantaram-se, parabenizando Vasco. Amara permaneceu sentada por um momento, o peso do mundo, ou pelo menos o peso da Inovatec, sobre os seus ombros largos. Mais uma vez, teria de provar o seu valor a dobrar, lutar contra a corrente da mediocridade e do preconceito. O projeto Orion, a sua visão, estava agora nas mãos de alguém que havia apenas como uma sombra corpulenta e escura no canto da sala. A batalha estava apenas a começar. Current Path Characters, 537. Total Characters, 537. As primeiras semanas do projeto Orion foram um exercício de paciência e frustração para Amara. Vasco, embriagado com a sua nova posição, liderava com uma mistura de microgestão desnecessária e decisões técnicas apressadas. Nas reuniões de equipa, ele expunha as suas ideias, muitas vezes ecos distorcidos das propostas originais de Amara, com uma confiança que raiava a arrogância. Amara, por sua vez, escolhia as suas batalhas com cuidado. Intervinha quando um erro crasso estava prestes a ser cometido, apresentando as suas objeções com uma lógica fria e dados irrefutáveis. Vasco ouvia com um ar de fremente impaciência, por vezes acatando a sugestão a contragosto, para depois, nos relatórios de progresso enviados ao Sr. Almeida, apresentar subtilmente a correção como uma iniciativa sua. Amara suspirava e guardava cópias de todos os e-mails, de todas as suas contribuições, numa pasta digital intitulada Seguro de Sanidade. O escritório tornara-se um campo minado. Os olhares que recebia pareciam agora carregados de uma nova avaliação. Era ela colaboradora difícil que Vasco pintava nas entrelinhas das suas conversas de corredor, ou a gênio subestimada? Amara sentia o isolamento a hartar-se como um garrote. Almoçava muitas vezes sozinha à sua secretária, a marmita com a cachupa que a mãe lhe preparava no fim de semana, a ser um raro conforto num mar de saladas insípidas e conversas sobre dietas da moda que pareciam sempre surgir quando ela entrava na copa. Os comentários sobre o seu peso, antes mais velados, pareciam agora mais frequentes, disfarçados de preocupações com a saúde, por colegas que mal sabiam o seu nome. Amara, tens a certeza que queres comer isso tudo? Olha o colesterol, dizia-lhe Kátia da contabilidade. Ela própria a devorar um croissant carregado de açúcar. Amara aprendera a responder com um sorriso gelado e a minha saúde vai ótima, obrigada pela preocupação inexistente. Sofia Mendes era a exceção. A jovem analista, com os seus olhos curiosos e uma timidez que escondia uma mente erguta, aproximava-se de Amara na copa ou enviava-lhe mensagens discretas no chat interno. Amara, aquela tua sugestão sobre a otimização do query foi brilhante. O Vasco apresentou-a hoje como se fosse dele. Ou, não ligues ao que eles dizem. És a pessoa mais inteligente desta sala. Eram pequenas boias de salvação que impediam Amara de se afogar completamente. Numa terça-feira chuvosa, Amara trabalhava até tarde, a única luz no seu canto do escritório, a do seu monitor e a do candeeiro de secretária. Mergulhada na análise da arquitetura de dados que Vasco tinha aprovado apressadamente, sentiu um arrepio. Havia algo fundamentalmente errado. Um erro de lógica na forma como os diferentes conjuntos de dados se interligavam. Não era algo óbvio, era subtil, traiçoeiro. Mas as suas consequências seriam catastróficas. O algoritmo do Orion, alimentado com aquela estrutura, produziria previsões enviesadas, inúteis, potencialmente desastrosas para os clientes que confiassem nele. Tamborilou com os dedos na mesa, o seu hábito quando uma solução complexa começava a tomar forma na sua mente. Refez os cálculos, desenhou diagramas no seu bloco de notas. Não havia dúvida. Na manhã seguinte, abordou Vasco em privado, antes da reunião de equipa. Vasco, encontrei um problema sério na arquitetura de dados do Orion. Se não o corrigirmos agora, todo o modelo preditivo estará comprometido. Explicou a falha com a sua clareza habitual, apresentando os seus diagramas. Vasco ouviu-a de braços cruzados, uma expressão de enfado no rosto. Amara, sempre a encontrar problemas, não é? Não estarás a complicar demasiado? A arquitetura foi revista por mim e pareceu-me sólida. A condescendência na sua voz era palpável. Não se trata de complicar, Vasco. Trata-se de matemática e lógica. Os dados dos clientes serão mal interpretados. As consequências podem ser graves.
Amara manteve a voz firme, mas sentia a familiar onda de frustração a subir. Olha, disse Vasco, aproximando-se dela, baixando a voz como se lhe confidenciasse um segredo. Agradeço a tua diligência, mas talvez devesses focar-te nas tuas tarefas e deixar as decisões estratégicas para mim. Não queremos criar alarmismos desnecessários com o Sr. Almeida, pois não. Piscou-lhe o olho e afastou-se, deixando Amara a ferver em silêncio. Na reunião com o Sr. Almeida, mais tarde nesse dia, Vasco fez questão de elogiar a dedicação da equipa, mencionando de passagem que tinham ultrapassado alguns desafios técnicos complexos, sem nunca referir o alerta de Amara. Pelo contrário, Amara percebeu que ele a pintava, subtilmente, como alguém que levantava obstáculos, em vez de apresentar soluções. Aquela noite, Amara regressou ao seu pequeno apartamento em Benfica, sentindo um peso esmagador. O cheiro do incenso que costumava acender para relaxar parecia não fazer efeito. Olhou para o seu reflexo no espelho da casa de banho. Via o cansaço nos seus olhos, as linhas de tensão à volta da boca. Por momentos, a dúvida assaltou-a. Seria ela o problema? Estaria a ser demasiado crítica, demasiado teimosa? A imagem de Vasco, com o seu sorriso presunçoso, surgiu-lhe na mente. Não. Ela sabia que tinha razão. E sabia que não podia deixar que ele destruísse o projeto e potencialmente a reputação da empresa só pela sua arrogância e incompetência. Decidiu ali mesmo. Se Vasco não a ouvia, ela teria de encontrar outra forma. Começou a trabalhar na sua solução, a arquitetura correta que tinha esboçado nas suas horas vagas. Era um risco. Se fosse descoberta, poderia ser acusada de insubordinação. Mas o risco de não fazer nada era maior. Enquanto codificava, sentiu uma energia renovada. Esta era a sua linguagem, o seu refúgio. Nos algoritmos e nas linhas de código não havia espaço para preconceitos, apenas para lógica e verdade. E Amara sabia que a verdade estava do seu lado. Ao verificar os logs de acesso aos servidores do projeto, para garantir que estava a usar as versões mais recentes dos ficheiros, notou algo estranho. Registros de acesso à sua diretoria de trabalho pessoal, a que continha os seus esboços iniciais e notas de investigação sobre o Orion, feitos a partir do terminal de Vasco, em horas tardias, quando ela já não estava no escritório. O sangue gelou-lhe nas veias. Ele não estava apenas a ignorá-la, estava a roubá-la. A descoberta dos acessos indevidos de Vasco aos seus ficheiros foi o catalisador que Amara precisava. A frustração transformou-se numa fúria fria e determinada. Já não se tratava apenas de incompetência. Era má-fé roubo-intelectual. Ela redobrou os seus esforços, trabalhando na sua arquitetura alternativa com uma precisão febril. As noites tornaram-se mais longas, o café mais forte. O seu apartamento em Benfica, com vista para os telhados cinzentos e as antenas parabólicas, transformou-se num laboratório clandestino de inovação. No escritório, a tensão entre Amara e Vasco era quase palpável. Ele evitava, comunicando apenas o estritamente necessário através de e-mails curtos e impessoais. No entanto, Amara notava que algumas das suas ideias, que ela tinha apenas esboçado nos seus ficheiros pessoais agora violados, começavam a surgir nas novas diretrizes de Vasco para o projeto, embora desajeitadamente implementadas. Ele estava a tentar usar o trabalho dela, mas sem a compreender verdadeiramente, como uma criança a tentar montar um puzzle complexo com as peças erradas. Sofia Mendes, cada vez mais atenta, percebia a injustiça. Amara, disse ela um dia na copa, enquanto Amara preparava o seu chá de cidreira. O Vasco pediu-me para implementar aquela funcionalidade de segmentação de utilizadores, mas a ideia base é muito parecida com o que te ouvi discutir há semanas. Amara sorriu debilmente. Não me surpreende, Sofia, mas obrigada por reparares. A solidariedade de Sofia, por mais discreta que fosse, era um bálsamo. À medida que o prazo para a primeira grande apresentação do projeto Orion aos clientes se aproximava, o nervosismo de Vasco aumentava. Ele tornava-se mais ríspido com a equipa, procurando bodes expiatórios para os atrasos que eram, na verdade, consequência direta da sua liderança errática e das falhas técnicas que se recusava a admitir. As tentativas de isolar Amara intensificaram-se. Ela era excluída de reuniões de última hora, ou apenas informada das decisões depois de estas terem sido tomadas. Numa ocasião, Vasco chegou a esquecer-se de a incluir numa cadeia de e-mails crucial que continha especificações atualizadas do cliente. Amara só descobriu por acaso, quando Sofia, preocupada, lhe reencaminhou a mensagem. Ele está a tentar sabotar-te deliberadamente,
murmurou Sofia, chocada, quando Amara lhe mostrou a omissão. Eu sei, respondeu Amara, a voz calma, mas os olhos a faiscar. Mas ele não sabe com quem se meteu. Amara sabia que a apresentação seria o campo de batalha final. Ela não iria confrontar Vasco diretamente antes disso. Seria a sua palavra contra a dele, e ela sabia como o sistema favorecia homens como ele, com a sua aparência credível e os seus contactos. Precisava de provas irrefutáveis e precisava do palco certo para as apresentar. A sua arquitetura alternativa estava quase pronta. Era elegante, robusta e, acima de tudo, funcionava. Na semana anterior à apresentação, o Sr. Almeida convocou uma reunião de ponto de situação final. Vasco apresentou um panorama otimista, roçando a euforia, cheio de gráficos coloridos e projeções ambiciosas. Mencionou brevemente alguns pequenos desafios técnicos, normais em projetos desta envergadura, mas já totalmente ultrapassados graças ao empenho da equipa e, claro, a uma liderança atenta. Lançou um olhar a Amara que ela interpretou como um misto de aviso e triunfo. Amara permaneceu em silêncio durante a maior parte da reunião, observando. Quando o Sr. Almeida, satisfeito, perguntou se havia mais alguma consideração, Amara disse apenas: estou confiante que a apresentação ao cliente será esclarecedora. O tom neutro, quase enigmático, pareceu desorientar Vasco por um momento, mas o Sr. Almeida apenas sorriu, interpretando como um sinal de concordância. Na véspera da apresentação, Amara trabalhou até de madrugada. Não estava apenas a polir a sua solução, estava a preparar a sua defesa e o seu ataque. Compilou os logs de acesso, os e-mails, as diferentes versões dos documentos que mostravam a apropriação das suas ideias por Vasco e a posterior sabotagem. Criou uma pequena apresentação, clara e concisa, que poderia exibir se necessário. Sentia-se exausta, mas também estranhamente calma. Havia uma clareza terrível no que tinha de fazer. Não era apenas pelo projeto ou pela sua carreira. Era por todas as vezes que tinha sido silenciada, subestimada, invisibilizada. Na manhã da apresentação, escolheu o seu vestido com cuidado. Um azul marinho, de corte impecável, que lhe assentava bem. O seu turbante era de um tecido amarelo-sol, uma afirmação de coragem. Ao entrar na Sala Atlântico, agora repleta não só da direção da Inovatec, mas também dos representantes do cliente principal, uma grande empresa de telecomunicações, sentiu todos os olhares sobre si. Mas desta vez havia algo diferente na sua postura. Uma quietude, uma força contida que não passava despercebida. Vasco pavoneava-se junto ao ecrã de projeção, ajustando a gravata, trocando piadas com um dos executivos do cliente. Ele parecia o epítome da confiança. Lançou um olhar rápido a Amara, um esgar quase imperceptível nos lábios, como quem antecipa uma vitória fácil. Mal sabia ele que o chão debaixo dos seus pés, feitos à medida, estava prestes a ruir. Amara sentou-se, as mãos pousadas calmamente no colo, e esperou. O espetáculo estava prestes a começar. A apresentação começou com Vasco no seu melhor. Ou, pelo menos, no que ele considerava o seu melhor. Voz impostada, gestos estudados, um discurso fluido que deslizava sobre os detalhes técnicos mais espinhosos com a habilidade de um político experiente. Mostrou slides com gráficos impressionantes. Amara reconheceu alguns que tinham sido inspirados no seu trabalho inicial e falou da capacidade revolucionária do projeto Orion para transformar o negócio do cliente. Os executivos da empresa de telecomunicações pareciam moderadamente impressionados, e o Sr. Almeida sorria satisfeito. E agora, anunciou Vasco com um floreio, a demonstração ao vivo. O momento que todos esperávamos. Vamos ver o Orion em ação, a processar os vossos dados em tempo real e a gerar insights que irão mudar o jogo. Ele clicou no rato. No grande ecrã, a interface do Orion surgiu. Vasco começou a introduzir os parâmetros, explicando cada passo com um ar de quem domina completamente a matéria. Amara prendeu a respiração. Sabia exatamente onde a falha iria manifestar-se. E manifestou-se. Primeiro, foram pequenos soluços, gráficos que demoravam a carregar, números que pareciam ligeiramente desalinhados. Vasco franziu o sobrolho, disfarçando com um comentário sobre a enorme quantidade de dados a serem processados. Mas depois, o sistema começou a tossir, a engasgar-se. As previsões que surgiam no ecrã eram não só erradas, eram absurdas. Segmentos de clientes completamente trocados, projeções de receita que desafiavam qualquer lógica econômica. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado, desconfortável. O rosto de Vasco empalideceu.
Começou a clicar freneticamente, a tentar reconfigurar parâmetros, mas cada ação parecia piorar a situação. O sistema, construído sobre a sua arquitetura de dados defeituosa, estava a desmoronar-se em direto. Gotas de suor começaram a brilhar na sua testa. Os executivos do cliente trocavam olhares preocupados. A expressão do Sr. Almeida passou de satisfação para alarme e depois para uma fúria contida. Houve claramente um imprevisto, gaguejou Vasco, a voz subitamente menos confiante. Talvez uma incompatibilidade de última hora com os dados do cliente ou... Os seus olhos desesperados varreram a sala, procurando uma boia de salvação, um bode expiatório, e pousaram em Amara. Ou talvez, continuou ele, a voz a ganhar uma falsa firmeza. Uma das configurações mais experimentais que a Amara estava a testar tenha interferido com o sistema principal. Amara verificou todas as suas integrações recentes. Era a cartada desesperada de um homem encurralado, a tentativa de a culpar ali perante todos. Amara sentiu o sangue a pulsar-lhe nas têmporas, mas a sua voz, quando falou, era surpreendentemente calma, clara e cortante como um bisturi. Levantou-se devagar, a sua presença imponente a preencher subitamente o espaço. Com o devido respeito, Vasco, começou ela, e todos os olhares se viraram para si. O problema não reside em nenhuma configuração experimental minha. O problema reside na arquitetura fundamental de dados sobre a qual o Orion foi construído. Uma falha que eu alertei há várias semanas. Vasco ia protestar, mas Amara continuou, implacável. Se me permitem, disse ela dirigindo-se ao técnico que controlava o projetor, gostaria de mostrar algo. Com um aceno hesitante do Sr. Almeida, Amara conectou o seu portátil. No ecrã surgiu não uma interface vistosa, mas linhas de código, diagramas de fluxo de dados. Com uma precisão cirúrgica, apontou para o local exato da falha lógica na arquitetura de Vasco. Explicou, em termos que técnicos como os executivos conseguiam entender, como aquele erro específico levava à corrupção dos dados e às previsões absurdas que tinham acabado de testemunhar. Ninguém na sala ousava respirar. A competência de Amara era avassaladora, a sua clareza inegável. Eu desenvolvi, continuou ela, passando para o slide seguinte, uma arquitetura alternativa que corrige esta falha e otimiza o processamento. Mostrou um breve demo da sua versão do Orion usando os mesmos dados do cliente. Os resultados eram coerentes, lógicos e as previsões perspicazes. Um murmúrio de admiração percorreu a secção dos clientes. E então, o golpe final. Infelizmente, disse Amara, o tom agora tingido de uma tristeza calculada, as minhas tentativas de alertar para este problema e de contribuir construtivamente para o projeto não foram apenas ignoradas. No ecrã, surgiram capturas de ecrã dos seus alertas a Vasco, seguidas dos logs de acesso que mostravam as incursões dele nos seus ficheiros pessoais e comparações lado a lado de propostas suas e das novas diretrizes de Vasco, evidenciando a apropriação intelectual. Houve um esforço contínuo para silenciar, apropriar e, ultimamente, sabotar. O silêncio na sala Atlântico era agora ensurdecedor. Vasco estava lívido, a boca entreaberta, incapaz de articular uma palavra. O Sr. Almeida olhava de Amara para Vasco, o rosto uma máscara de fúria e embaraço. Os executivos do cliente observavam a cena com uma mistura de choque e um respeito crescente por aquela mulher negra, obesa, que acabara de desmantelar um castelo de incompetência e arrogância, com a força tranquila da verdade e da competência. Os executivos do cliente observavam a cena com uma mistura de choque e um respeito crescente por aquela mulher negra obesa que acabara de desmantelar um castelo de incompetência e arrogância com a força tranquila da verdade, e da Amara desligou o seu portátil. Acredito que isto esclarece a situação, concluiu, a voz ainda firme, mas com um leve tremor de adrenalina a percorrer-lhe o corpo. Sentou-se, o coração a bater descompassado, mas com uma sensação avassaladora de vindicação. Tinha feito o que tinha de ser feito. O resto já não estava nas suas mãos. O rescaldo imediato da apresentação foi caótico e tenso. Assim que Amara terminou a sua exposição, um dos executivos seniores do cliente, um homem de semblante habitualmente impassível, pigarreou e disse, com uma secura que não admitia réplica: Sr. Almeida, creio que temos muito que conversar. Em privado. E Sra. Engenheira da Costa virou-se para Amara, um brilho de admiração nos olhos. O seu trabalho é impressionante. Gostaríamos de saber mais sobre a sua solução. O Sr. Almeida, visivelmente abalado e lívido de raiva para com Vasco, concordou apressadamente.
Claro, claro, meus senhores, se nos dão licença por um momento. Vasco e Amara, permaneçam, por favor. A maioria das pessoas retirou-se da sala Atlântico, deixando um vácuo pesado e carregado de acusações não ditas. Assim que a porta se fechou, o Sr. Almeida virou-se para Vasco, a sua habitual bonomia substituída por uma fúria gélida. Monteiro, o que é que se passou aqui? Que raio de espetáculo foi este? Vasco, pálido como cera, tentou balbuciar uma defesa. Senhor diretor, isto é um mal-entendido. A Amara está a distorcer os factos. Ela sempre foi ressentida por não ter a liderança. Ressentida? Interrompeu Amara, a sua voz ainda controlada, mas com um fio de aço. Eu apresentei factos, Vasco. Logs de acesso, e-mails, comparações de código. Quer que os revisitemos? Vasco encolheu-se sob o olhar dela e sob o olhar fulminante do Sr. Almeida. A sua arrogância tinha-se desvanecido, deixando apenas um homem assustado e exposto. Não será preciso, Amara, disse o Sr. Almeida, a voz rouca. Vasco está suspenso, com efeitos imediatos. Haverá uma investigação interna completa. E pode ter a certeza que, se confirmar 1/10 do que a Amara apresentou, as consequências serão severas. Virou-se para a Amara, o seu tom mudando para um misto de respeito relutante e embaraço. Amara, lamento profundamente o que aconteceu e a forma como as suas preocupações foram aparentemente ignoradas. Agradeço, senhor diretor, respondeu Amara. Não havia triunfo na sua voz, apenas um cansaço imenso. Nos dias que se seguiram, a Inovatec fervilhou com rumores e especulações. Vasco Monteiro desapareceu do escritório. A investigação interna, liderada pelo Departamento de Recursos Humanos e por um consultor técnico externo, confirmou rapidamente todas as alegações de Amara. As provas eram irrefutáveis. A incompetência de Vasco, a sua apropriação intelectual e as suas tentativas de sabotagem vieram todas a lume. Uma semana depois, Amara foi chamada ao gabinete do Sr. Almeida. Ele parecia mais velho, mais abatido. Amara, começou ele, o relatório da investigação é conclusivo. O Vasco Monteiro foi demitido da Inovatec. Fez uma pausa, como se as palavras lhe custassem. Ele não representa os valores que queremos para esta empresa. Amara acenou, sem dizer nada. Sabia que aquilo era apenas parte da história. Os valores da empresa tinham permitido que alguém como Vasco ascendesse e que ela fosse marginalizada durante tanto tempo. O cliente, continuou o Sr. Almeida, ficou, como deve calcular, extremamente descontente com o incidente. Mas também ficaram muito impressionados consigo, Amara, com a sua competência, a sua integridade. Ele olhou-a diretamente. Eles querem continuar com o Projeto Orion, mas apenas se for você a liderá-lo, com a sua visão original. Amara sentiu um turbilhão de emoções, validação, alívio, mas também uma ponta de ceticismo. E a empresa, senhor diretor? A Inovatec está disposta a apoiar essa visão? A apoiar-me como líder? O Sr. Almeida engoliu em seco. Sim, Amara, absolutamente. Queremos que assuma a liderança do Projeto Orion. Terá total autonomia e os recursos necessários. E acrescentou, com um tom que Amara nunca lhe ouvira antes, quero pedir-lhe desculpa. Pessoalmente. Falhamos consigo. Eu falhei. Era a primeira vez que Amara ouvia um pedido de desculpas tão direto. Significava alguma coisa, talvez. Aceito as suas desculpas, senhor diretor, e aceito a liderança do Projeto Orion. Fez uma pausa, escolhendo as palavras, mas com algumas condições. Quero construir a minha própria equipa. E quero garantias de que haverá um esforço genuíno para conter a cultura de preconceito e de privilégio que permitiu que esta situação acontecesse. O Sr. Almeida olhou-a, surpreendido pela sua assertividade, mas depois acenou. Concordo. Tem a minha palavra. Na segunda-feira seguinte, Amara entrou na Sala Atlântico, não como uma subordinada, mas como uma nova líder de projeto. À sua volta, sentados à mesa, estavam os membros da equipa que ela tinha escolhido. Sofia Mendes estava lá, os olhos a brilhar de orgulho e admiração. Havia outros 2 analistas juniores talentosos, um rapaz tímido chamado Rui e uma rapariga pragmática chamada Inês, ambos anteriormente marginalizados por Vasco. E, para surpresa de muitos, Amara tinha insistido em manter alguns dos membros seniores da equipa original de Vasco, aqueles que ela sabia serem tecnicamente competentes, mas que tinham sido intimidados ou induzidos em erro pela sua liderança tóxica. Era uma oportunidade para eles também mostrarem o seu valor num ambiente mais saudável. Bom dia a todos, disse Amara, a sua voz ecoando com uma nova autoridade, mas sem perder a sua humanidade. Temos muito trabalho pela frente.
Temos um projeto para salvar e, mais importante, temos a oportunidade de construir algo verdadeiramente inovador juntos. Olhou para os rostos à sua frente. Havia apreensão, sim, mas também uma centelha de esperança, de entusiasmo. Sofia sorriu-lhe abertamente. Rui e Inês pareciam ansiosos por começar. Até os membros mais seniores pareciam aliviados, libertos da tirania incompetente de Vasco. Amara sabia que a caminhada seria longa. Mudar uma cultura empresarial não acontece de um dia para o outro. Os preconceitos subtis, os olhares, os comentários não desapareceriam por magia. Mas, naquele momento, naquela sala, sentia que tinha conquistado mais do que um projeto. Tinha conquistado o direito de ser ouvida, de ser vista, de liderar. E isso, para Amara da Costa, era o começo de tudo. Olhou pela janela para o Tejo, que brilhava sob o sol de Lisboa. Um sorriso determinado, o primeiro verdadeiramente genuíno em muito tempo naquele escritório, iluminou o seu rosto. A sua coroa de tecido amarelo-sol parecia brilhar com mais intensidade. Os meses que se seguiram foram de trabalho árduo e transformação. Sob a liderança de Amara, o projeto Orion não só foi recuperado, como floresceu, superando todas as expectativas iniciais. A sua visão original, antes desdenhada, provou ser não apenas inovadora, mas também extremamente eficaz. A equipa, agora coesa e motivada, trabalhava com um sentido de propósito renovado. Amara era uma líder exigente, mas justa. Dava crédito onde ele era devido, encorajava a colaboração genuína e não tolerava qualquer forma de desrespeito ou preconceito. As mudanças na Inovatec não se limitaram ao projeto Orion. O escândalo provocado pela queda de Vasco Monteiro e pela ascensão de Amara forçou a direção a olhar criticamente para as suas próprias práticas. O Sr. Almeida, talvez por genuíno remorso ou simplesmente por pragmatismo empresarial face à publicidade negativa que o caso poderia gerar se viesse a público, iniciou uma série de iniciativas de diversidade e inclusão. Workshops sobre preconceito inconsciente tornaram-se obrigatórios. Foi criado um novo canal de denúncias mais robusto e anônimo. Começaram a ser revistos os critérios de promoção, com um foco maior no mérito e menos na aparência ou nos contactos. Amara observava estas mudanças com um otimismo cauteloso. Sabia que políticas no papel eram uma coisa e a mudança cultural real era outra, muito mais lenta e difícil, mas via pequenos sinais encorajadores. Colegas que antes a ignoravam agora cumprimentavam-na com um respeito genuíno. As suas opiniões eram solicitadas em reuniões estratégicas que iam para além do seu projeto. Ninguém mais se atrevia a fazer comentários sobre o seu almoço ou a sua aparência, pelo menos não abertamente. A sua competência tinha se tornado inegável, a sua autoridade indiscutível. Sofia Mendes floresceu sob a mentoria de Amara, tornando-se uma analista confiante e uma defensora vocal da equidade na empresa. Ela e Amara desenvolveram uma amizade sólida, partilhando não só desafios profissionais, mas também gargalhadas e confidências. Claro que nem tudo era perfeito. Havia ainda focos de resistência, olhares enviesados de alguns que viam a ascensão de Amara como uma concessão ou politicamente correta, em vez de um reconhecimento do seu talento superior. Havia o cansaço persistente de ter de estar sempre alerta, sempre a provar mais do que os outros. Mas agora Amara não estava sozinha. Tinha aliados. E tinha poder. O poder da sua voz, da sua posição e, mais importante, da sua autoconfiança reconquistada. Um dia, 6 meses após ter assumido a liderança do Orion, o Sr. Almeida chamou-a ao seu gabinete. Sobre a mesa estava o relatório final do projeto, um sucesso retumbante que já estava a gerar novos e lucrativos contratos para a Inovatec. Amara, disse o Sr. Almeida, o Conselho de Administração está extraordinariamente satisfeito, não apenas com os resultados do Orion, mas com a forma como liderou a equipa e geriu a crise. Querem que saiba que o seu futuro nesta empresa é muito promissor. Ele fez uma pausa. Estamos a criar uma nova divisão de análise avançada e inovação, e gostaríamos que fosse você a dirigi-la. Era uma promoção significativa, um cargo de direção. Amara sentiu um nó na garganta. Lembrou-se da Amara que entrava naquele elevador todas as manhãs, preparando o seu escudo. Lembrou-se da humilhação, da invisibilidade, e olhou para o homem à sua frente, que um dia a tinha subestimado tão profundamente. Aceito, senhor diretor, disse ela, a voz firme. E pode ter a certeza que esta nova divisão será um exemplo de excelência técnica e de respeito por todas as pessoas que nela trabalharem. Ao sair do gabinete do Sr. Almeida, Amara caminhou pelo open space. Os olhares que a seguiram eram diferentes agora. Havia admiração,
respeito, talvez até um pouco de receio saudável. Ela parou junto à sua antiga secretária no canto, onde Sofia agora estava sentada, a trabalhar diligentemente. Sofia olhou para cima e sorriu. Então? Perguntou Sofia, os olhos expectantes. Amara sorriu também, um sorriso largo, genuíno, que iluminava todo o seu rosto. Temos uma nova divisão para construir, Sofia, e muito trabalho pela frente. Naquela noite, Amara não foi diretamente para casa. Conduziu até ao Miradouro da Senhora do Monte, um dos seus lugares secretos em Lisboa. A cidade estendia-se a seus pés, um mar de luzes cintilantes sob um céu estrelado. O ar estava fresco, com o cheiro do Tejo e das tílias em flor. Despiu os sapatos e sentiu a pedra fria sob os pés. Olhou para aquela imensidão e respirou fundo. A luta não tinha terminado, sabia-o bem. O preconceito era uma besta teimosa, com muitas cabeças. Mas ali, no topo da sua cidade, sentindo a brisa no rosto, Amara da Costa, mulher negra, obesa, filha de imigrantes, agora diretora na Inovatec, sentiu uma paz profunda e uma esperança feroz. Tinha encontrado a sua voz. Ia usá-la para continuar a construir um mundo onde o valor de cada um fosse medido pela grandeza da sua mente e do seu coração, e não pela cor da sua pele ou pela forma do seu corpo. O caminho seria longo, mas Amara estava pronta. O seu brilho, tal como o das luzes de Lisboa, já não podia ser ignorado.